Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta segunda parte do segundo semestre de 2017. Estamos em 2008, mas estamos encerrando aí o segundo semestre de 2017. Vamos dando continuidade à nossa disciplina de seminário de História da Filosofia Medieval, onde estamos estudando o pensamento ético e político medieval. E nesta oitava videoaula, no oitavo módulo como um todo, vamos estudar o pensamento político de Guilherme de Ockham, de modo geral, mas enfatizando de modo particular o seu conceito de liberdade evangélico-cristã. Na última videoaula, a videoaula 7, eu já falava sobre a liberdade em Ockham e dizia que ela pode ser entendida de 4 sentidos diferentes, como a ausência de coação, a ausência de servidão ao pecado, a ausência de imutabilidade e a ausência de necessidade. Não vou retomar essa discussão, para que vocês se situem novamente, se perderam o fio da meada, retomem lá a videoaula 7. Eu falava também, isso é importante destacar, na última videoaula, sobre 4 abordagens possíveis do conceito de liberdade em Guilherme de Ockham. O primeiro deles tem a ver com a liberdade de Deus, o segundo com a liberdade da vontade, o terceiro a liberdade humana e a presciência divina, e o quarto deles, então, a liberdade evangélico-cristã. Na última videoaula eu me detive especificamente em discorrer sobre a liberdade da vontade, onde eu caracterizei a ética occamiana como uma ética intencionalista e voluntarista. Então vocês retomem lá a videoaula 7 para vocês se situarem nessa discussão. Então, já na videoaula anterior eu dizia que na seguinte, no caso esta, nós falaríamos sobre a liberdade evangélico-cristã e é sobre isso que nós falaremos hoje. Então, eu vou caracterizar de modo geral o pensamento político de Ockham e dentro dele, então, vou falar sobre o conceito de liberdade evangélico-cristã, porque é dentro da filosofia política de Guilherme de Ockham que emerge esse conceito de liberdade evangélico-cristã que eu tenho procurado caracterizar, defendi na minha dissertação de mestrado, que se trata de uma liberdade religiosa e também política. Então, esta oitava videoaula, ela está em harmonia, ela é uma continuidade da videoaula anterior, repetindo, sendo que na anterior eu falei mais sobre a segunda abordagem da liberdade, que é a liberdade da vontade, e hoje eu falarei especificamente sobre a quarta abordagem da liberdade, que é a liberdade evangélico-cristã, dentro do contexto da filosofia política de Guilherme de Ockham. Para fazer isso, eu dividirei esta oitava videoaula em 2 momentos. No primeiro momento, eu farei uma caracterização, uma contextualização histórica e teórica de todo o contexto político do século XIII, do final do século XIII e início do século XIV, para que nós possamos entender a filosofia política de Guilherme de Ockham. Então, o primeiro momento dessa oitava videoaula então essa caracterização, essa contextualização histórica e teórica. Histórica porque eu vou descrever brevemente fatos históricos e teórica porque eu vou tentar mostrar para vocês as teorias que foram surgindo nesse contexto histórico. E num segundo momento desta oitava videoaula, então falaremos propriamente sobre a filosofia política de Guilherme de Ockham, onde eu procurarei mostrar de que se trata esta liberdade evangélico-cristã, divina e natural, religiosa e política. Então vamos encerrando essa parte introdutória, esses esclarecimentos preliminares, vamos então dando início ao primeiro momento, já começando por a nossa contextualização histórica. Então falaremos nesse primeiro momento sobre o conflito em torno da plenitudo potestatis, ou da plenitude do poder, a plenitude do poder papal. Eu vou ler alguns trechos aqui para que nós sejamos mais objetivos e não nos percamos em divagações. Fazendo a leitura, a nossa videoaula se torna um pouco mais objetiva. Um breve sobrevoo histórico e geográfico é suficiente para revelar que os embates entre religião e política são constantes e recorrentes em diferentes tempos e lugares. A civilização cristã ocidental, de modo particular, em seus 2 milênios de história, caracteriza-se fundamentalmente por uma pulsante tensão entre os representantes dessas 2 esferas de poder.
De fato, disse um autor, toda a história do Ocidente cristão poderia resumir-se na sucessão de múltiplas formas de conflito e reconciliação entre política e religião. Com efeito, comenta o professor Souza, a partir do século X, as duas mais importantes instituições da cristandade, o papado e o Sacro Império Romano Germânico, disputaram entre si a liderança política da sociedade. Algum tempo depois, no transcurso da primeira metade do século XIV, aconteceu o último grande embate entre ambos, tanto sob o aspecto bélico, quanto sob a perspectiva da formulação teórica do próprio poder. Sua gênese, sua legitimação, sua esfera própria de atuação, seu limite, quer sobre o matiz divino, quer sobre o matiz humano, ou ainda sobre ambos. É o que comenta o professor Souza. O último grande embate ocorrido no século XIV foi, sem dúvida, o conflito entre o Papa João XXII e Ludovico IV da Baviera, Sacro Imperador Romano Germânico. Outro importante embate imediatamente anterior, ocorrido entre Bonifácio VIII e Filipe IV Belo, rei da França, também merece destaque. Ambas as disputas, a de Bonifácio VIII e Filipe IV, na passagem do século XIII para o século XIV, e a de João XXII e Ludovico IV, que se desenrolou durante toda a primeira metade do século XIV, compõem o cenário eclesiástico e civil em que Guilherme de Ockham está inserido e em resposta ao qual produzirá suas obras de cunho político. Então, fazer um parênteses aqui para apresentar para vocês as obras políticas de Ockham que surgem nesse contexto. Já na aula anterior eu expliquei para vocês por que Ockham se tornou um pensador político, por que razão ele foi para Avignon, por que razão ele fugiu de Avignon. Então não vou voltar nessa questão. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, voltem lá na 7ª videoaula. Mas lá na 7ª videoaula eu falei sobre as obras filosóficas e teológicas do Ockham e não mencionei as obras políticas porque eu as mencionaria agora. Como vocês podem estar vendo aí, a primeira delas, escrita em 1333, é o Opus Nonaginta Dierum. A outra, escrita na passagem do 33 para o 34, a primeira parte do Diálogos. Ainda em 34, a Epístola ad Fratres Minores. Ainda em 34, uma obra chamada De Dogmatibus Papae Ioannis. Já em 35, Tractatus contra Ioannem. Em 38, o Compendium Errorum Papae Ioannis. Na passagem do 37 para o 38, o Tractatus contra Benedictum. Na passagem do 38 para o 39, o Am Principis, ou Am Principis. Na passagem do 39 ao 41, não se tem muita certeza dessa data, a terceira parte do Diálogos. Entre 1340 e 1341, o Breviloquium de Principato Tirânico. Também não se tem muita certeza, entre 1340 e 1342, Octo Questiones de Potestate Papae. No final do 31, início do 42, ou melhor, no final do 41, início do 42, a Consultatio de Causa Matrimoniale. E por fim, nos últimos meses de 1346 e primeiros meses de 1347, supondo que Ockham tenha morrido em abril de 47, então o De Imperatorum et Pontificum Potestate. Essas são as obras políticas do Ockham. Eu não vou dizer detalhadamente o que Ockham trata em cada uma delas, porque a nossa aula ela é também um pouco introdutória, mas algumas dessas obras eu farei menção a elas ao longo desta 8ª videoaula. Nós vamos ler alguns excertos que eu procurei extrair dessas obras. Então, ainda dentro da nossa contextualização histórica, os dois conflitos protagonizados, respectivamente, por Bonifácio e Filipe, de um lado, e por João e Ludovico, de outro, possuem uma gênese comum. O motivo que originou esses dois conflitos é comum, é o mesmo. Qual é esse motivo? Os romanos pontífices se arrogavam possuidores da plenitudo potestatis in secularibus et spiritualibus, isto é, os papas se pretendiam detentores da supremacia do poder, tanto espiritual
quanto secular. Trata-se, evidentemente, de uma concepção não só hierocrática, mas também, sobretudo, teocrática, segundo a qual o Papa teria recebido de Cristo um poder absoluto, espiritual e temporal, o que o tornaria vigário legítimo do próprio Deus, sendo-lhe lícito fazer e ordenar tudo quanto não repugnasse os direitos divino e natural. Então, o motivo desses conflitos entre Bonifácio VIII e Filipe o Belo e Ludovico IV da Baviera e o Papa João XXII, todos eles têm esse motivo. Os papas se pretendiam possuidores dessa plenitude de poder espiritual e temporal. Vejamos como o Ockham, nas 8 questões, define esta plenitude de poder. Cito Ockham: o Papa possui a plenitude do poder nas esferas espiritual e temporal, de modo que pode fazer tudo o que quiser, desde que não seja expressamente contra a lei divina, nem contra o direito natural, embora possa ser contra o direito dos povos, o direito civil e o direito canônico. Fim da citação. Claro, vocês vão perceber, Ockham vai criticar esta doutrina. Então, o Ockham define, dizendo afirmativamente, o Papa possui a plenitude do poder espiritual e temporal, mas ele não concorda com isso, não é? Ele está definindo afirmativamente, mas para poder criticar depois esta suposta doutrina que ele considera perversa e que, segundo a leitura dele, está na origem desses conflitos. Filipe IV da França, com o objetivo de angariar fundos para suas empreitadas bélicas contra Eduardo I da Inglaterra, resolveu impor impostos ao clero romano, violando assim a isenção determinada pelos cânones do Quarto Concílio de Latrão, que ocorrera em 1215. Bonifácio VIII, através da bula Clericis Laicus, de 1296, decretou, vejam o que diz o Papa Bonifácio VIII, que os prelados e as pessoas eclesiásticas, religiosas ou seculares, de qualquer estado, condição ou ordem, que aos leigos pagarem, prometerem ou consentirem em fazê-lo dízimos, contribuições ou tributos, sem prévia autorização da mesma sé apostólica, ocorrerão na sentença de excomunhão. Fim desta citação. Então vejam, né, o Bonifácio VIII está dizendo que aquele que pagar impostos a quem quer que seja, sem autorização da sé apostólica, será excomungado. Com maior razão ainda, o próprio Filipe IV, que estava cobrando impostos do clero à revelia do que determinava o Quarto Concílio de Latrão. Em 1301, na bula Ausculta Fili, dirigida paternalmente ao rei Filipe o Belo, Bonifácio VIII já manifestava claramente sua tendência a um papismo hierocrático e absolutista. Todavia, é na célebre bula Unam Sanctam, de 18 de novembro de 1302, que o pontífice romano afirmará de forma categórica a ilimitada plenitude do poder por ele arrogada. Vejam só o que diz o Papa Bonifácio VIII nesta bula Unam Sanctam. Fora da igreja não há salvação. Extra ecclesia nulla salutis. Ela representa o único corpo místico cuja cabeça é Cristo e Deus é a cabeça de Cristo. Esta igreja, una e única, tem um só corpo e uma só cabeça, e não duas como um monstro. É Cristo e Pedro, o vigário de Cristo, e o sucessor de Pedro, conforme o que disse o Senhor ao próprio Pedro. As palavras do Evangelho nos ensinam. Esta potência comporta 2 espadas. Todas as 2 estão em poder da igreja. A espada espiritual e a espada temporal. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre. O temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual. O poder espiritual pode estabelecer o poder terrestre e julgá-lo se este não for bom. Mas se o poder superior se desvia, somente Deus poderá julgá-lo e não o homem. Esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ele seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e é fundada sobre ele e seus sucessores. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação que toda criatura humana
a salvação de toda a criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Nesta bula estão reunidas as teses nucleares do curialismo ou papismo romano. Em primeiro lugar, fora da igreja e da submissão ao Papa não há salvação. Em segundo lugar, a igreja é una e sua cabeça é Cristo, Pedro e os papas, isto é, os sucessores de Pedro. Em terceiro lugar, os poderes espiritual e temporal pertencem à igreja. 4. Os governantes seculares são delegados eclesiásticos. E em quinto lugar, a autoridade temporal deve ser submissa à igreja e está só submetida a Deus. Em última análise, o que está em voga é o primado de Pedro, a commissio Petri, e o poder das chaves, a potestas clavium, segundo a doutrina da Igreja Romana, concedidos por Cristo ao príncipe dos apóstolos, São Pedro. Como se lê nos evangelhos, Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Dessa perícope bíblica, recorrentemente os curialistas inferiram o primado petrino e seu poder clávico sobre toda a igreja e sobre toda a cristandade. Então, quando Ockham apresenta qual é a fundamentação desta doutrina da plenitude do poder papal, sempre Ockham faz referência a esta citação do Evangelho de São Mateus. Eu cito aqui Ockham, num trecho extraído das suas obras, extraído do opúsculo Pódium Príncipe. Essas pessoas que defendem tais teses se fundamentam principalmente naquelas palavras de Cristo, que ele disse ao bem-aventurado Pedro, na pessoa dele, e a todos os seus sucessores, as quais se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, etc. Aurindo-se nessas palavras, tais pessoas inferem que Cristo prometeu a plenitude do poder, isenta de qualquer limite ao bem-aventurado Pedro e, na pessoa dele, aos seus sucessores, os sumo pontífices, de forma que pode ordenar tudo o que desejar. Isto é o que diz Ockham quando comenta quais são os fundamentos, quais são em que se aurem, em que se embasam essa suposta doutrina da plenitude do poder papal. Então, esta legislação, essa bula Unam Sanctam, assim como a bula que eu mencionei anteriormente, a Clericis Laicus, elas surgem nesse contexto do conflito entre Bonifácio VIII e Filipe IV o Belo. Todavia, o já mencionado último grande embate, que teve por palco a primeira metade do século XIV, cujos personagens foram o Papa João XXII e Ludovico IV da Baviera, originou-se face à recusa do pontífice em reconhecer a legitimidade da eleição do Bávaro ao trono do Sacro Império Romano Germânico. Isso é o que Ockham chama o erro de João. Para Ockham, o erro de João é justamente não querer reconhecer a legitimidade da eleição de Ludovico IV como Sacro Imperador Romano Germânico. Ockham diz assim: o rei eleito dos romanos não deve assumir o nome e o título régios antes que sua pessoa tenha sido aprovada pela Sé. Nem deve ser considerado rei, nem deve ser designado como tal, muito menos, em qualquer circunstância, deve se ocupar com a administração do reino ou do império, nem nesse ínterim há um rei dos romanos. Então, isto é o erro de João. A proposição de que o rei dos romanos não deve assumir, etc., suas funções sem ter sido aprovado pela Sé Apostólica. Isto é o erro de João. E, em face desta recusa de João XXII em reconhecer a eleição do Bávaro, é que surge esse último grande embate no início do século XIV. Com a morte de Henrique VII de Luxemburgo, em 1313, restou vacante a sede do rei dos romanos,
e como a casa ducal da Saxônia se achava dividida, 2 príncipes alemães, o próprio Ludovico IV da Baviera e Frederico I da Áustria, no ano de 1314, foram eleitos pelos príncipes eleitores. Ora, como ambos não tenham entrado em acordo, guerrearam entre si até 1316, quando resolveram apelar ao recém-eleito Papa João XXII para que se pronunciasse a favor de um ou de outro. Entretanto, o pontífice não favoreceu nenhum dos candidatos e em 1317 proclamou a decretal Cifratrum, considerando o império vacante e avocando para si a sua administração. Vejam então o que diz o Papa João XXII nessa decretal. É um costume consagrado pelo direito, que há muito vem sendo observado, que, ao vagar-se o império, como aconteceu agora devido à morte de Henrique, e tendo em vista que não é possível recorrer a nenhuma outra autoridade secular, devolve-se a jurisdição e o governo do império e o regime de Estado ao sumo pontífice, a quem, na pessoa de Pedro, Jesus conferiu o poder sobre os impérios celeste e terrestre. Poder esse que deve exercer pessoalmente ou por intermédio de outras pessoas. Então vocês vejam bem a pretensão desse Papa João XXII, né? Ele não reconheceu que Ludovico IV da Baviera era o legítimo imperador e, em função de haver essa disputa entre ele e o outro candidato, Frederico I da Áustria, disse, olha aqui, ó, já que vocês não estão em acordo entre si, eu vou pegar o império de volta para mim, porque é a mim que ele pertence por direito. Basicamente foi isso que ele disse com essa decretal Cifratum. Ele avocou para si o império, o Sacro Império Romano Germânico, que ele considerava como sendo seu, né, e não como pertencendo de fato aos potentados civis. O decreto Cifratum se coaduna nitidamente com a bula Unam Sanctam, a qual eu mencionei anteriormente, que surgiu no conflito lá entre Bonifácio VIII e Filipe IV Belo. Então, essas duas legislações, a Cifratum e a Unam Sanctam, elas se coadunam na tentativa obstinada dos pontífices de se imporem como detentores da supremacia do poder, tanto espiritual quanto secular. Todavia, os imperadores, reis e príncipes, não mais dispostos a se sujeitarem às arbitrariedades pontifícias, fundamentadas em tendenciosas teses auridas das Sagradas Escrituras, passaram a reivindicar a autonomia da administração de seus estados. Assim sendo, sem dar crédito à determinação papal, em 1322, Ludovico IV decretou, ou melhor, derrotou seu adversário, Frederico I, e acusado pela Cúria Pontifícia de usurpar o trono em razão de não ter sido sua eleição por ela confirmada, foi excomungado em 1324. Diante dessa represália, o bávaro publicou no mesmo ano o célebre Manifesto de Sachsenhausen, no qual imputava a João XXII a heresia de não reconhecer a absoluta pobreza de Cristo e de seus apóstolos. Bom, isso aqui é uma novela à parte, né, tentar mostrar por que o problema da pobreza entra nessa questão. Isso aqui nós precisaríamos de uma disciplina toda para mostrar quais são os aspectos políticos e como que os aspectos políticos do problema da pobreza, tentando mostrar minuciosamente por que toda essa discussão entrou no cenário político e por que razão ela logrou certas consequências políticas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, foi nesse manifesto de Sachsenhausen que o bávaro então imputou ao Papa João XXII ter cometido a heresia e com isso ele logrou a sua deposição. Com efeito, considerar o Papa um herege não era zelo de um bom cristão, mas uma estratégia política do monarca, mediante a qual solaparia a autoridade do pontífice e ainda a atrairia para si os franciscanos, que defendiam a vivência absoluta da pobreza, e dentre esses, é claro, Guilherme de Ockham, os quais o subsidiariam com todo o aporte acadêmico, filosófico e teológico de que necessitava. Enfim, então aqui falei rapidamente sobre o conflito em torno da plenitude do poder papal, dentro desta primeira parte da videoaula, em que estou contextualizando histórica e teoricamente.
Então vocês notem que nessa primeira parte da minha fala, eu apenas fiz uma contextualização histórica. Ainda não fiz a contextualização teórica. Nesse segundo momento da primeira parte, então, nós vamos falar sobre o embate teórico entre os curialistas e os imperialistas. Então, eu farei agora uma contextualização não mais histórica, mas teórica a respeito da plenitude do poder papal. A discussão em torno da plenitude ou potestatis conduziu ao menos a duas diferentes abordagens teóricas sobre o tema. De um lado, os curialistas que argumentavam a favor da teocracia papal, defendendo o ilimitado poder espiritual e temporal desejado pelos pontífices. De outro lado, os imperialistas que defendiam a soberania do poder civil na gestão do Estado e, consequentemente, a subordinação da Igreja. O mais contundente curialista é, sem dúvida, o teólogo e jurista Egídio Romano. Em sua principal obra, datada de 1301 ou 1302, o De Ecclesiastica Potestate, sustenta que o sumo pontífice possui tanto poder que ele é aquele homem espiritual que julga tudo e não é julgado por ninguém. E que a autoridade espiritual tem poder para instituir a autoridade terrena. E se a autoridade terrena não for boa, a autoridade espiritual poderá julgá-la. Assim sendo, o poder régio é constituído através e pelo poder eclesiástico e é ordenado em função e a serviço do eclesiástico. Por isso fica mais claro como as coisas temporais estão colocadas sob o domínio da Igreja. Embora não haja poder que não venha de Deus, conforme nos diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus, né? Embora então não haja autoridade que não venha de Deus. Contudo, ninguém é digno de qualquer poder se não se tornar digno sobre a Igreja e através dela. Egídio Romano retoricamente pergunta: o que é a plenitude do poder? Mas não responde expressando a quididade da plenitude do poder, mas mostrando, por outro lado, sua localidade. Isto é, em que lugar está, onde está a plenitude do poder. Ele diz: a plenitude do poder encontra-se no sumo pontífice. Ademais, na Igreja há tanta plenitude de poder que o poder dela é sem peso, número e medida. Então vejam aqui a fundamentação teórica que Egídio Romano oferece para a pretensão de plenitude do poder pretendida pelos pontífices romanos. Marcílio de Pádua, por sua vez, é o mais incisivo imperialista. Sua obra mestra, o Defensor Pacis, publicada em 1324, indica uma tomada original de posição na luta entre o Império e o Papado, pois nela encontramos uma sincera adesão às reivindicações contidas no apelo de Sachsenhausen, ou Manifesto de Sachsenhausen. O paduano é taxativo ao negar à Cúria Romana toda e qualquer forma de jurisdição ou de poder coercivo sobre os demais clérigos e leigos em geral. Diz então Marcílio de Pádua: nem o bispo de Roma, chamado Papa, nem tampouco qualquer outro bispo ou presbítero ou diácono não tem nem devem ter os poderes para governar ou para julgar, isto é, para exercer um julgamento coercivo sobre todos os padres ou leigos, nomeadamente os príncipes, as comunidades, os grupos, as pessoas singulares e de qualquer condições. Então isso é o que diz Marcílio de Pádua no Defensor da Paz. O pensador paduano sustenta que o Estado é composto de partes, cada qual com sua função. E entre as diversas partes está a sacerdotal. Então o Estado, a cidade, para Marcílio de Pádua, é composta de 6 partes, né? Os agricultores, os artesãos, os militares, os financistas, os sacerdotes e os juízes. Então essas 6 partes compõem a cidade. A função sacerdotal é apenas uma das 6 partes que compõem o Estado e, portanto, ela está submetida à autoridade do Estado. Então a Igreja está subordinada ao Estado, dentro da qual realiza sua missão entre os homens.
Além do mais, defende um princípio de soberania popular, pois para ele é ao povo que compete a faculdade de legislar. Então aqui um trecho clássico do Defensor da Paz, em que Marcílio fala que quem legisla é o povo. O legislador ou a causa eficiente primeira e específica da lei é o povo ou o conjunto dos cidadãos ou sua parte preponderante, por meio de sua escolha ou vontade externada verbalmente no seio de sua Assembleia Geral, prescrevendo ou determinando que algo deve ser feito ou não, quanto aos atos civis, sob pena de castigo ou punição temporal. Então, quem legisla para Marcílio de Pádua está com o povo a faculdade de legislar. Ora, nenhuma ambiguidade interpretativa pode ser depreendida da teoria imperialista de Marcílio de Pádua, ou melhor, que Marcílio de Pádua desenvolveu em seu Defensor Patres, uma vez que ele declaradamente reinterpreta os textos das Sagradas Escrituras com o objetivo de refutar a tese da teoria da plenitudo potestatis defendida por alguns papas e teólogos nos séculos XIII e XIV. Com isso, Marcílio formulou a proposta teórica mais firme contra uma eclesiologia que estava dominada pela aceitação do poder e do domínio, onde a vida temporal era totalmente subordinada ao fim espiritual. A tese curialista de Egídio Romano, expressa no De Ecclesiastica Potestate, igualmente não deixa margem à dupla interpretação, pois reclamava para a Igreja um domínio máximo, isto é, defendendo a supremacia pontifícia, a plenitudo potestatis, esforçou-se para provar que o Papa era superior ao rei, não só quanto à autoridade, mas em todos os aspectos da vida temporal. Em suma, Egídio Romano defende uma supremacia papal, eclesiástica, e uma submissão imperial, civil, enquanto Marcílio de Pádua, por outro lado, propõe uma soberania popular, civil, e uma subordinação religiosa, eclesiástica. Então, vocês vejam bem, esse quadro teórico, ele precisa ficar bem claro. Se vocês olharem também, assistirem a 6ª videoaula, vocês vão perceber que o professor Sérgio já tinha falado bastante sobre Egídio Romano e sobre Marcílio de Pádua. Eu estou repetindo isso para que fique bem enfatizado, porque esse quadro teórico ele precisa ficar bem claro. De um lado nós temos Egídio Romano e de outro lado nós temos Marcílio de Pádua. Egídio Romano propõe uma supremacia da Igreja e uma subordinação do Estado. De outro lado, nós temos Marcílio de Pádua, que propõe uma supremacia do Estado e uma subordinação da Igreja. Então, esse quadro antagônico ele precisa ficar muito claro. Vou repetir. De um lado, Egídio Romano propõe que realmente quem manda na sociedade é o Papa e que as instituições civis devem se subordinar ao Papa, ao papado. E, por outro lado, Marcílio de Pádua, que propõe que quem realmente manda na sociedade, quem tem realmente poder na sociedade, é o potentado civil, que foi colocado lá por eleição popular, e o sacerdócio, a Igreja, constitui-se uma das 6 partes da sociedade, do Estado, e que, portanto, deve se subordinar à autoridade civil. Esse quadro antagônico ele precisa ficar muito claro para que nós possamos entender como que Ockham se insere nessa discussão. Ockham não vai ser nem egidiano, nem marciliano. Ockham está no meio termo, exatamente no meio termo entre esses dois autores. Por isso que eu insisto em caracterizar tanto essa antagonia entre Egídio Romano e Marcílio de Pádua. Então vamos falar agora de um terceiro momento dessa primeira parte. Vamos falar então sobre o dualismo político de Guilherme de Ockham. Diante desse quadro antagônico, cabe perguntar-se qual foi a posição assumida por Guilherme de Ockham. Aqui as interpretações são significativamente divergentes. De acordo com Guisalbert, Ockham não esconde uma certa simpatia pela teoria imperialista de Marcílio de Pádua, embora jamais o manifeste explicitamente. Lagarde, por sua vez, a partir do exame de alguns textos do Diálogos, defende a hipótese de que, para Ockham,
a organização social atinge sua perfeição quando existe em seu vértice um único juiz supremo. E a seu juízo, este juiz supremo não pode ser o Papa, mas o imperador. Portanto, também o Papa deve ser julgado por ele. Ora, esta afirmação implica a negação da existência de dois poderes distintos. Entretanto, Gisalbert insiste que Ockham jamais quis explicitar esta consequência de suas teorias. Sousa, por outro lado, seguindo Baudry e sobretudo Margrave, desaprova a interpretação de Gisalbert e Lagarde, e analisando minuciosamente esse ponto, conclui, e aí eu cito o professor Sousa: reiteramos novamente que, nas relações de poder entre o imperador e o Papa, Ockham propôs e defendeu um dualismo político. E no caso que acabamos de tratar, ele também sustentou uma equilibrada relação de reciprocidade entre ambos. E continua o professor Sousa: corroborando nosso ponto de vista e dissentindo da opinião de Lagarde e nas pegadas dele de Gisalbert, Margrave ressalta que, ao se comparar os tratados de Ockham, se nota nos seus escritos derradeiros um amadurecimento intelectual caracterizado por uma mudança de posição. Antes, assaz favorável ao imperador, por uma outra menos extremada e equilibrada, atitude essa de cogitar que deve nortear a conduta de todos os pensadores e, igualmente, dos políticos que seguiam pela reta razão, pelo bom senso e pelo amor ao bem comum. De Boni também concebe essa distinção entre os poderes, pois afirma expressamente que a independência de origem de exercício do poder civil ante o poder eclesiástico é uma das teses que atravessam os escritos occamianos. E em outra obra salienta que a investigação de Ockham pressupunha contra Marcílio a existência de uma autoridade divinamente instituída na Igreja e, contra os curialistas, o controle da autoridade por várias instâncias, nenhuma das quais revestidas por Deus de infabilidade. E cito novamente o professor De Boni. Portanto, duas espécies de poder se refletiam na Igreja. De um lado, o poder que Cristo possuía enquanto homem, que era poder espiritual em vista da salvação, e algo deste poder foi concedido por Cristo ao Papa e à Igreja. De outro lado, havia um poder instituído pelos homens para bem viverem neste mundo, o poder sobre as coisas terrenas, sobre os bens materiais, e este poder o Papa não recebeu de Cristo, pois o próprio Cristo, enquanto homem, não o possuía, mas os imperadores, reis, príncipes e senhores. E então o professor De Boni continua apontando 7 teses, 7 pontos que perpassam todas as obras políticas de Ockham. Eu apenas cito esses 7 pontos, né? Vocês podem acompanhar. A negação da plenitude do poder do Papa é o primeiro deles. O segundo é a condenação das heresias do Papa João XXII e de seus sucessores. O terceiro, a negação do direito do Papa de confirmar o imperador. O quarto é o direito de um imperador depor um Papa herético. O quinto é a independência de origem e de exercício do poder civil ante o eclesiástico, que eu mencionava anteriormente, pelo qual se pode dizer que o pensamento político occamiano é dualista e difere de um lado de Egídio e por outro de Marcílio. O sexto é o exercício do poder tanto eclesiástico como civil, em função do bem comum. E o sétimo é a intangibilidade dos direitos e liberdades pré-estatais dos indivíduos. E esse sétimo ponto é justamente o que eu tratarei na segunda parte desta 8ª videoaula, que, como eu anunciei no início desta videoaula, nós falaríamos sobre a filosofia política de Guilherme de Ockham, mas particularmente falaríamos sobre o conceito de liberdade evangélico-cristã que surge nesse contexto político. Então, nessa primeira parte desta 8ª videoaula, eu fiz uma breve contextualização histórica e teórica, mostrando os fatos históricos que se desenvolveram no final do século XIII, início do século XIV, que contribuíram
para essa disputa em torno da plenitude do poder papal. Em seguida, eu mostrei duas posições teóricas que surgiram nesse conflito, por um lado Egídio Romano, por outro Marcílio de Pádua. Em seguida, apresentei o dualismo político de Ockham, que se insere nesse contexto. Apresentei 7 teses, 7 pontos que sintetizam o pensamento político do Ockham. E agora, então, nós vamos tratar deste último ponto, que é justamente a intangibilidade dos direitos e liberdades pré-estatais dos indivíduos, que é o que nós podemos chamar de a liberdade evangélico-cristã, ou melhor, o próprio Ockham chama de a liberdade evangélico-cristã, e nisso, então, consiste a segunda parte desta nossa 8ª videoaula.